Boa noite, irmãos. Ontem nós iniciamos a nossa conferência, o congresso, falando sobre famílias servindo a Deus. Trabalhamos um pouco o propósito de Deus para a família, porque se nós não entendermos qual é a planta, qual é o projeto de Deus para a família, é impossível nós servirmos a Deus em família. Lembramos daquele texto de Salmo 127 que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Obviamente o oposto então é verdade nesse texto. Se o Senhor for o construtor do nosso lar, então não é vão, de fato produz fruto para a glória dele. Nesta noite nós queremos avançar um pouco. Nós trabalhamos só 3 versículos ontem à noite. Hoje nós vamos trabalhar 11. Ontem foi Gênesis capítulo 1, o primeiro capítulo da Bíblia. Impressionante. Deus já fala sobre 2 grandes temas do coração dele: a família, e logo em seguida ele fala de missões. Nós aprendemos ontem à noite, para quem não esteve aqui, vários irmãos vão lembrar, 2 palavras-chave que resumem o propósito de Deus para a nossa família, que precisam ser resgatados. Em primeiro lugar, a família existe para espelhar a glória de Deus, e a família existe para espalhar a glória e o reino de Deus. A família foi feita para ser justamente uma agência missionária, enfiando flechas, como o Salmo 127 também diz, para penetrar o coração do mundo. Infelizmente o pecado entrou e a família virou um campo missionário. A nossa primeira intenção, nosso primeiro objetivo em família agora é resgatar a alma dos nossos próprios filhos, que nascem à luz das Escrituras, nas garras de Satanás. É uma guerra para resgatar os nossos filhos, discipulá-los, discipliná-los, algo que vamos tratar amanhã à tarde às 5:30 com os pais que decidirem vir aqui. O discipulado e a disciplina, as 2 grandes responsabilidades de pais, pastores, para resgatar não o comportamento, fazer com que seu filho seja um pequeno robô enquanto a bateria do controle remoto alcança. Não, nosso alvo é o coração do nosso filho, uma conversão genuína, uma conduta cristocêntrica, uma vida vivida para abençoar outros. Tudo isso nós vemos um vislumbre em Gênesis capítulo 1. Nesta noite queremos prosseguir. Eu sei que são textos conhecidos, mas o que nós estamos fazendo é adotar lentes familiares para olhar para textos familiares conhecidos de uma ótica talvez um pouco diferente. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, por favor. Um dos meus autores prediletos sobre a família, Dennis Rainey, do Ministério Family Life, Vida Familiar dos Estados Unidos, conta a história que eu consegui verificar o ano passado, quando saiu em cartaz. Talvez alguns até assistiram o filme chamado Dunkerque. Eu consegui assistir num voo, eu não esperava, eu perdi quando apareceu por pouco tempo, perto da gente, lá em Atibaia, em São Paulo. O milagre de Dunkerque talvez fosse o maior resgate em tempos de guerra, da história da guerra do mundo. Aconteceu em maio de 1940. Um ano antes, o primeiro-ministro da Inglaterra havia visitado, conversado e saído daquele encontro com a Alemanha, um pacto de paz. Ficou ínfame o que ele declarou quando chegou de volta na Inglaterra e disse: paz em nosso tempo, paz com honra. Em menos de um ano,
o Blitzkrieg, o avanço dos tanques Panzer da Alemanha, já invadindo os Países Baixos da Europa. Bélgica caiu, Holanda caiu. E agora na França, tropas mobilizadas da Inglaterra, do outro lado do canal inglês de Dover, enviados às pressas, mal preparados, jovens de 17, 18, 19 anos de idade, para enfrentar uma verdadeira máquina de guerra preparada ao longo de 10 anos. No dia 20 de maio de 1940, 400 mil jovens soldados ingleses e franceses encontravam-se com suas costas ao canal inglês, numa praia chamada Dunkerque da França. Nesta época, Winston Churchill já era primeiro-ministro e um homem eterno otimista, mas nos melhores cálculos dele, pensando na marinha britânica, atravessando o canal inglês e resgatando alguns soldados antes de serem aniquilados por aqueles tanques Panzer. Churchill calculou que talvez 30 mil homens seriam salvos, 370 mil seriam aniquilados, enviados para campos de concentração. Era desastre garantido. Então o que aconteceu? O que os historiadores chamam do milagre de Dunkerque. Numa época sem mídia social, telefone celular, Twitter, FaceTime, Instagram, WhatsApp, de boca a boca, os pais e as mães ingleses, não querendo seus meninos morrendo naquelas praias, começaram a atravessar o mar, a canoa, pequenas lanchas, barcos de vela, até alguns iates dos ricos, remando em alguns casos 17 horas sem parar. Eu preciso resgatar, se não meu filho, pelo menos alguns jovens. Enquanto isso, a Luftwaffe tentando bombardear, tirar 861 pequenos barcos, resgatando um soldado, 2, 3, levando até os navios britânicos no meio do canal. Em 5 dias, retiraram daquelas praias 338 mil meninos. É conhecido como o milagre de Dunkerque. Dennis Randi conta a história e eu uso também, porque eu entendo que é necessário hoje um resgate, um milagre. Provavelmente não mais em grandes campanhas, enchendo estádios, e sim uma família de cada vez. Às vezes eu confesso, eu fico triste. Eu falo para minha esposa: será que o que nós estamos fazendo faz alguma diferença? Será que esse ministério de tentar encorajar famílias vale a pena lutar? Vale a pena resistir? Vale a pena seguir a palavra de Deus, mesmo que todo mundo seja do contra? Mas vale a pena sim. A palavra de Deus nos leva a entender que o verdadeiro reavivamento que tantos desejam não vem pela oba-oba, não vem pelo show gospel, nem por campanhas e vigílias e jejuns e orações. Essas coisas podem ter seu lugar, mas o lugar maior da evidência de um reavivamento, quando o Espírito Santo de Deus faz uma obra sobrenatural, acontece no lugar onde eu e você somos quem nós somos, em casa.
Efésios capítulo 5, que nos manda estar cheios do Espírito Santo, e o texto paralelo de Colossenses, que nos manda a habitar ricamente em nós a palavra de Deus. Os dois textos têm os mesmos resultados no lar, em casa. Mulheres sobrenaturalmente sendo maiores fãs do seu marido, encorajando os homens, abrindo mão dos seus direitos, do seu machismo, para servir, pastorear e proteger a sua família. É por isso que precisamos voltar às origens da família. É por isso nós precisamos trabalhar em prol de um reavivamento bíblico. Nós aprendemos ontem que a família existe para espelhar e espalhar. Vamos fazer mais uma vez para vocês acordarem, ficarem bem atentos. Todo mundo, espelhar e espalhar. Nós descobrimos isso. Queria que a minha esposa me ajudasse. Ela vai ter que ficar aqui, porque pagaram toda essa passagem para ela estar aqui. Não adianta vocês não verem, porque ela é tão bonita. O que nós vimos é que a minha esposa é muito friorenta. Em Gênesis capítulo 1, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O primeiro versículo de poesia da Bíblia, homem e mulher os criou, no contexto, como reflexo da nossa imagem. Deus disse, da nossa semelhança. Existem aspectos da imagem de Deus que só se vêem em comunidade pactual. Por isso a aliança conjugal é tão importante, faz parte do reflexo do espelhar da glória de Deus. Unidade em diversidade, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo. Amor incondicional, um para o outro, ambos para Deus. Assim como o cristocentrismo, a vida de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Casamento bíblico é isso. Distinção de papéis, não é nada de superioridade, inferioridade. São dois iguais, mas que têm papéis diferentes, igual Pai, Filho e Espírito Santo. Os teólogos estão procurando há talvez milênios. A melhor ilustração da Trindade está em Gênesis capítulo 1. Nós também vimos. E meus irmãos, quando nossos olhos se abriram para essas verdades, no nosso aconselhamento pré-nupcial, 38 anos atrás, que isso não é original conosco, são muitos que defendem essas ideias, mas parece que não permeia até o nível do banco. Não só ares rarefeitos de teólogos, isso é muito prático. No Novo Testamento, descobrimos um mistério, ou seja, um segredo que ninguém imaginava. Agora entendemos. Esse relacionamento, o seu casamento para os casados, jovens, o seu futuro casamento tem essa grande descrição de tarefas, de ser um espelho da glória de Deus e do amor de Jesus para com sua igreja. Grande é este mistério, Paulo diz, mas eu estou falando, gente, sobre Cristo e a igreja. Como Cristo amou a igreja, protegeu a igreja, se sacrificou pela igreja. Homem, você faz isso. Como a igreja se alinha debaixo de Cristo, adora, respeita a mulher com seu marido, como a igreja faz. Meus amados irmãos, nós estamos em terra santa quando tratamos de tudo isso. Só que agora nós avançamos um pouco mais e temos uma pergunta a responder esta noite, continuando a nossa exposição de textos conhecidos. Gênesis agora capítulo 2, de 15 a 25, onde você deve cair na sua Bíblia. A pergunta que vamos responder nesta noite: como? Muito bonito, pastor Davi, na teoria, mas como, de forma prática, a família pode refletir, de fato, espelhar e depois espalhar a imagem de Deus?
Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 25. Esse texto faz algo curioso. Tem sido objeto de ataque por aqueles que não creem na inerrância, inspiração, infalibilidade, autoridade da palavra de Deus, porque alguns eruditos notam corretamente uma mudança entre Gênesis 1 e Gênesis 2. A mudança é no nome de Deus. Em Gênesis 1:1 até 2:3, o nome exclusivo de Deus é Elohim. A forma plural da palavra hebraica El, Deus. Bet-el, casa de Deus. Elohim é a forma plural, alguns dizem de majestade, de grandeza, embutida, tem a ideia de pluralidade, 3 em 1. Só que de repente, no capítulo 2, versículo 4, depois de 35 usos da palavra Elohim, disse Elohim, haja luz, e houve luz. De repente o nome de Deus muda, e exclusivamente no capítulo 2 até a parte de 3, o nome de Deus muda para o Senhor Deus, ou seja, no hebraico, Yahweh Elohim, ou Javé, Jeová Elohim. E alguns dizem, tá vendo? Esse é sinal de que o livro de Gênesis é uma coxa de retalhos. Nós temos uma outra narrativa da criação, que algum editor não sabia o que fazer, jogou os dois juntos e pronto. Para não perder uma, nós temos duas. Eu tenho uma outra explicação do capítulo 2. O nome de Deus muda para incluir a ideia de Yahweh, ou seja, o Deus fiel ao seu pacto, o Deus que era, que é e sempre será, o Deus único que pode garantir suas promessas, porque Ele já estava, Ele está, Ele estará conosco. Eu sou quem eu sou, Ele disse para Moisés, revelando-se por esse nome. E não é coincidência, justamente no capítulo 2, o aspecto da pessoa de Deus mais revelada é justamente a fidelidade ao pacto do casal casado. Por isso ele vai falar, quando nós assistimos, como faremos, todos são convidados para uma cerimônia de casamento hoje. Não tem bolo, mas tem casamento, e tem votos. Por isso Deus diz no final desse capítulo, deixa o homem, pai e mãe, todos os terceiros, inclusive genéticos, biológicos, o elo do DNA, até isso tem que ser cortado, porque agora o DNA matrimonial vale mais, por causa do pacto. Nós seremos fiéis porque Ele é fiel. O nome de Deus nesse capítulo reflete isso. Compromisso indissolúvel, fidelidade, idoneidade, compromisso, faz todo sentido. Só que o que nós vamos encontrar nesse capítulo é o que nós assistimos dos melhores gols no domingo à noite. Talvez um filme de Netflix que eu quero pegar aquela cena de novo, embora hoje não faz isso, mas se você volta, vamos assistir de novo. Ou talvez se fosse um grande jogo de futebol. Vocês lembram esse momento? A gente quer esquecer o jogo anterior. Eu não vou nem falar do 7-1, em que cada gol que o Brasil tomou da Alemanha parecia um replay, só que uma vez era a cabeça, outra vez com a direita, outra vez com a esquerda, tinha muitos gols e não era óbvio. Cada gol era chute na barriga, que é isso? Só que a vingança veio. Deus é fiel. A Alemanha, a Argentina, final da Copa, o atacante Götze
Em algum momento, mata a bola no peito, no movimento fluido, vira, chuta com a esquerda, gol! Alemanha! Amém? Acho que tem que cuidar. Era um momento decisivo, só que, com certeza, na Alemanha até hoje, passa o replay. Alemanha! E ganhou a Copa. E nossos corações foram consolados. Gênesis 2 é um replay do que nós vimos em um versículo do capítulo 1. O versículo de poesia. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicar e vos enchei a terra. Parece com aqueles comerciais, com todas as qualificações no final. Rápido, peraí, eu quero ver isso de novo. E é isso, um momento decisivo, e agora vai responder para nós, como é, através de câmara lenta, Deus criou homem e mulher, para quê? Gênesis 2 é o replay que mostra os detalhes. Olhe na sua Bíblia, também projetado aqui, versículo 15. Chegamos. Tomou, pois, Yahweh Elohim, o Senhor Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden. Notem que Adão não foi criado dentro do jardim, foi feito do pó da terra, da lama, fora. E Deus, por algum motivo, Ele gosta de levar o seu povo para a sua moradia. Adão, olha o que eu preparei para você, cara. Jesus, diz João, foi nos preparar a nossa morada celestial. Eu posso imaginar a alegria de Jesus quando Ele entrega a chave do... Bom, acho que não vai precisar de chave no céu, né? De alguma forma nos apresenta para o nosso eterno apartamento, palácio, mansão. Mas o texto continua dizendo que Adão tinha tarefa, tinha trabalho, o trabalho é digno, e ele diz para o cultivar. A palavra original literalmente é servir o jardim. É um termo usado no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, de serviço sagrado do tabernáculo. Trabalho é digno, trabalho é santo, e guardar o jardim, e tudo no jardim, inclusive a mulher que será criada, porque homem por natureza é protetor. Essa palavra usada de guardar a palavra de Deus, 2 termos extremamente espirituais, como veremos, porque o nosso trabalho é uma vocação, não é um emprego. É um chamado, não é só para pastor, missionário. O que Deus te chama para fazer, como diz Eclesiastes, faça com todo o teu poder. Colossenses, em nome de Jesus, para Ele e para a glória dEle. Agora pula para o versículo 19. Havendo, pois, 18. Disse mais Yahweh Elohim, o Deus fiel e poderoso, Criador, não é bom. Opa! Como que algo que Deus fez não é bom? Que o homem esteja só. Mas espera aí, o homem não estava só. Não falamos que Deus é o nosso melhor amigo. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Ele tinha Deus, mas era um relacionamento vertical. Isso não ilustrava o brilho da glória de Pai, Filho e Espírito Santo, iguais no ser, diferentes no fazer. A imagem de Deus não será refletida assim.
O homem não estava só, porque ele também tem os animais. Não dizem que o cachorro é melhor amigo do homem também? Talvez você goste de gato ou peixe no aquário. Tinha tudo isso, mas é outro relacionamento vertical. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus tem uma ideia, um plano de fato. Far-lhe-ei um capacho que seja eficiente para ele. É isso que diz? É isso que diz? Não. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, Yahweh Elohim formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O que é isso? Duas coisas. Primeiro, Adão está exercendo a sua autoridade e responsabilidade com a procuração divina. Ele está governando, sujeitando a terra, e Deus está carimbando. Coisa chata quando o seu chefe te dá responsabilidade sem autoridade, mas Deus carimba. Esse é o nome. Leão, leão, pá. Cachorro, cadela. É isso mesmo. Zebra, zebro. Não, isso é gringuismo. Todavia, em segundo lugar, versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos, mas para o homem não se achava uma auxiliadora, segunda vez que lhe fosse idônea. Em segundo lugar, esse desfile zoológico serviu para abrir os olhos de Adão. Todos os animais têm seu par, eu não tenho, eu estou sozinho aqui, a tarefa é difícil, eu preciso de alguém para realizar essa obra espiritual de Deus. Mas aqui entra uma pergunta no texto: como? Não era bom? Porque Deus diz lo tov, muito abrupto no texto original, lo tov, não bom. Deus que fez, a ideia não é que Deus errou, mas não completou. Quando olhamos para o contexto maior do que já vimos do espelhar e espalhar, já entendemos porque não era bom. Em 3 sentidos, não era bom que o homem estivesse sozinho. Pelo que nós já vimos, mudando um pouco as palavras, sozinho, alguns aspectos da imagem do espelho, do reflexo do Deus triuno não se vê no indivíduo. Reproduzir, espalhar, o homem não é minhoca. Não se reproduz cortando um pé e já tem outro filho. Precisa de 2. Se não entendeu nada disso, pergunte para seus pais. Em terceiro lugar, o governo da terra, o cetro, a vice-regência, nas mãos da raça humana como imago Dei, a imagem do Deus poderoso. Deus diz nesse texto: não é bom que o homem desempenha a função espiritual de cultivar e guardar. Nós precisamos de um time, assim como o Pai, Filho e o Espírito Santo na obra da criação. Isso vai refletir a minha glória, a nossa glória. Então Deus criou a mulher. Já vai voltar. Deus ajudou Adão a reconhecer a sua necessidade, mas aqui nós temos algo um pouco técnico e muito bonito. E essa palavra auxiliadora é um termo de rebaixamento, desprezo, capacho, serva? Não.
Prestem atenção ao equilíbrio bíblico sobre auxílio idôneo da esposa, do marido e a doutrina da submissão no Novo Testamento. E é uma e a mesma doutrina, perdida, ofuscada na queda e resgatada sobrenaturalmente em Jesus. Os papéis no lar, essa palavra irmãs, amigas, a palavra hebraica etzer, auxiliadora, só foi usada de 2 pessoas na Bíblia. 2, em contextos pessoais. 2 versículos falam da mulher em relação ao homem. Todos os outros usos se referem a Deus em relação ao homem. Isso é incrível. Você conhece essa palavra em alguns nomes, por exemplo, Eliezer, Ebenezer, pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eliezer, Deus é minha ajuda. Nós cantamos nesta noite essa palavra em português. Nós cantamos que Deus é o nosso refúgio e eterno socorro. É a palavra Ezer. Para o homem, a mulher seria socorro, sempre presente, uma imagem de Deus colocada ao lado dele para formar um time, para socorrê-lo, para ajudá-lo. O texto mais conhecido é Salmo 121, que diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu etzer. O meu socorro vem do Senhor. Deus é o nosso refúgio, amparo, e Ele graciosamente faz a mulher para fazer isso. Que dignidade! Mas a outra palavra no texto é a palavra idônea. Idônea é também uma palavra composta de 3 partículas que literalmente significa com as mãos, conforme, mesma forma, o que está diante dele. Pega as suas 2 mãos, vamos fazer uma experiência aqui. Coloque a mão direita sobre a mão esquerda, ok? Faça isso. Responda a minha pergunta: a sua mão direita é igual à mão esquerda? Se alguém falasse sim, talvez seria um Frankenstein aqui, mas... Agora faz assim. A sua mão é parecida, a mão direita com a esquerda? Faz assim. Uma mão se encaixa na outra mão? Uma mão completa a outra mão? Opostos se atraem? Agora, forma assim um conjunto, mulheres, e bata no seu marido. Não faça isso. Mas é mais forte também. Certa vez alguém disse o seguinte: no casamento, se 2 pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Gente, tantos de nós estamos tentando criar o cônjuge à nossa imagem. Eu tentei isso durante 10 anos. Graças a Deus eu fui fracassado. Não preciso de mais 2 Davi Merckx. Bom, eu acho que o mundo já tem. Que vocês já conheceram o nosso filho. Mas eu sou original, ele é cópia. Nós nos complementamos. Essa lição, a primeira que nós aprendemos em Gênesis 2. Aprendemos o espelhar e o espalhar. Agora vamos aprender o complementar. Faça assim comigo. Complementar. Nós somos um time. De forma muito prática. Tem sido tão gostoso conhecer pastor e esposa. Ele não para de agradecer a Deus pela esposa dele. Está apaixonado. Depois de 1 ano. Eu estou apaixonado depois de 37 anos. Por quê? Porque está vendo tantas áreas que a Betina o complementa.
aponta algumas, exige humildade. A maior crise da nossa vida conjugal é que eu não queria, depois de 10 anos, as críticas, sugestões, palpites da minha esposa. Não, mas só carimbe tudo que eu já decidi. Tolo, cabeça dura, homem estagnado, petrificado, coração calcificado. O livro de Provérbios 78 vezes diz: a marca da sabedoria é a pessoa saber ouvir instrução, repreensão, correção. O cônjuge, a esposa para o marido e o marido para a esposa, somos maiores instrumentos, como o ferro com o ferro se afia, iguais no ser, diferentes no fazer. Infelizmente, muitos homens não entendem isso, e queria que a esposa fosse mais ou menos desse jeito. Outros, talvez de uma forma mais aperfeiçoada, a complementação mútua, em que a mamãe contrabalança o trator sem roda e facilita bastante. Complementação. Em termos dos papéis, deixa eu dar uma ilustração. O casamento é feito de iguais, que têm funções diferentes, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, em que um complementa o outro, e quando nós trabalhamos como time, nós também. Uma dobradiça de uma porta qualquer que é desalinhada, dobradiça, irrita todo mundo. A dobradiça é feita do mesmo metal, material, de cima para baixo, da pedreira, mistura para fazer aço. Mas se não houver um alinhamento de hastes, de pino central, de anéis, irrita. Mas quando se alinha, é uma beleza. A palavra de Deus diz que os papéis no casamento são assim. Onde que diz 1 Coríntios 11? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo o homem. Ninguém tem dificuldade com isso. Agora dificulta o homem, o cabeça da mulher. Peraí, no mundo iluminado isso não cabe mais. E não cabe Jesus ser cabeça do homem? Mas olha o que ele diz. E Deus, o cabeça de Cristo. Ou seja, da mesma maneira como Deus é autoridade, complementado num certo sentido por Jesus, pelo Espírito, 3 pessoas eternamente unidas, da mesma forma o casamento faz isso. Não é questão de inferioridade. O prazer de Deus é exaltar, fazer todas as coisas convergirem em Jesus. O marido bíblico tem todo o prazer em exaltar a sua esposa, dignificar, louvar publicamente a sua esposa, como Deus faz com Cristo. Mas tem um alinhamento. De forma prática, irmãos, o que justifica agora sim, de novo. Temos uma fórmula matemática, trabalhamos no nosso livro, nossos livros de namoro e noivado, que Deus, não eu, mas Deus sempre quis. 1 mais 1, para justificar o casamento. Jovem, presta muita atenção, isso é muito. Tem que ser maior que 2. Ou seja, se a minha esposa, solteira, investindo no reino de Deus, conseguisse produzir mais sem o trabalho de um marido e tudo que isso implica, e se eu conseguisse servir a Deus de corpo e alma com toda a minha energia, é melhor ser solteiro. Mas se por uma série de fatores, companheirismo, solidão,
Desejo sexual, Paulo diz em 1 Coríntios. Juntos nós conseguimos cultivar e guardar o jardim melhor como time. Então case. Mas case com alguém que vai somar e não dizimar. Ou seja, dentro de um jugo igual. Colocar dentro da mesma canga um boi raquítico e outro forte só atrapalha os dois. Se os dois servem a dois reinos, o propósito do casamento é anulado. Um vai naquela direção e outra nessa, e não chega a lugar nenhum. Por isso a questão do jugo igual é tão sério nas Escrituras, porque o reino de Deus está em vista. Acima de tudo, é complementação, não é competição, não são dois andando em direções opostas. O relacionamento complementar entre homem e mulher é um reflexo da imagem de Deus. Deus nos criou para sermos um time. Tentamos ilustrar isso diante dos irmãos, representando o seu reino sobre a terra como complementos perfeitos um do outro. Provérbios diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Casamento bíblico é aliança em primeiro lugar, mas amizade em segundo lugar. Devemos nos casar com o nosso melhor amigo. Amigo provoca melhores no caráter. Quando você tem um que serve a Jesus, que é ferro, e outro que não, que é banana, um não afia o outro de jeito nenhum, só suja a faca. Algumas aplicações para terminar. Em primeiro lugar, nós precisamos um do outro. Não procure criar o seu cônjuge à sua imagem. Eu sou de listas, eu gosto de colocar tudo que eu vou fazer no dia, colocar um X. Eu sou meio doente nesse sentido. A minha esposa não, ela é uma pessoa normal. Por 10 anos eu queria que ela fosse que nem eu. Ela esquecia de vez em quando algo que eu pedi. Meu bem, se você fosse que nem eu, você faria uma lista. Mas imagina o prazer que você tem no final do dia de colocar X. Às vezes eu esqueci de colocar alguma coisa na minha lista. Tomar banho. E era quinta-feira, terceira quinta-feira do mês, e eu tomei banho naquele dia. E no final do dia eu esqueci de colocar. Então eu coloco, ninguém olha. Tomar banho. X. Ela não. Mas um dia eu consegui convencê-la, porque ela é minha maior encorajamento e fã e tudo bem, Davi, eu vou fazer listas. Ela começou a fazer listas. Eu sou um pouco impulsivo, então eu chegava em casa e falava: meu bem, vamos comer uma pizza, vamos levar toda a criançada, e eu quero levar vocês. Não posso. Como que não pode? Quantas mulheres não queriam que o marido chegasse convidando para comer pizza? Eu não posso, Davi, não está na minha lista. Não. Eu criei um monstro. Esquece da lista. Como casal. E tudo isso serve para os jovens, pensando, avaliando essa vontade de Deus para a minha vida. Precisamos maximizar os dons e talentos um do outro. Como maridos, líderes, pastores da família, nós somos que nem técnicos. Hoje coaching é a palavra, mas tentando descobrir as áreas de especialidade, de dom da nossa esposa, para fazer com que ela floresça na vida dela espiritual, ministerial. Descobrimos, a minha esposa, eu sei que ela está falando pouco, mas ela tem dom de sabedoria, evidenciado primeiro quando casou-se comigo. Mas vocês mulheres, lá na mesa dos livros, você pergunta para ela alguma coisa, ela ouve, e em poucas palavras ela acerta na mosca.
A gente sai de conferências, eu falei horas e horas e horas e horas. Todo mundo fala, mas o que sua esposa falou em 5 minutos, valeu tudo que você falou. Eu fico zangado. Nós estamos criando agora para lançar um canal de YouTube sobre educação de filhos, em que eu vou fechar a minha boca, não totalmente, mas faço perguntas para ela, dou algum aspecto bíblico, e ela está falando como mulher de Tito 2, para mães, como amar seu marido, amar seus filhos, cuidar da sua casa e ainda fazer malabarismo com a sua vida. Em 5 minutos ela consegue fazer tudo isso. Eu tenho que saber isso para escalá-la no lugar certo do nosso time, maximizando. Casamento, uma missão de resgate mútuo. Minhas habilidades provavelmente complementam as necessidades da minha esposa e vice-versa. Um dos dois talvez bem mais perito com finanças. Não é se é fraco eu como homem, delegar para minha esposa, ela cuida das finanças do lar, ela é generosa demais, me dá R$5 de mesada cada mês para gastar como eu quero. Maravilhoso isso. Mas ela foi feita para isso. Eu seria tolo se eu não aproveitasse essa habilidade. Outro tende a ser mais sensível, mais sociável, amigável. Um consegue fazer concertos, o outro não. Nós somos diferentes. E Deus fez isso de propósito. O relacionamento faz assim mais uma última vez. Complementar. Entre homem e mulher. É um reflexo da imagem de Deus. Amanhã, de manhã, na hora do culto, nós vamos voltar para o final desse texto e trabalhar principalmente Gênesis 3. Nós vamos assistir, eu pensei que talvez daria hoje, mas não dá, um casamento. O clímax de toda a narrativa da criação não é uma explicação da última estrela nos limites do universo. O tamanho do maior dinossauro que Deus fez. A partícula subatômica menor do universo. Nada disso Deus nos explica agora. Só no céu. O que Ele faz é nos conduzir para um casamento. Porque Yahweh Elohim é resgatar um milagre muito maior que Dunkerque. A nossa família. O nosso casamento. Ele vai mostrar como, e nós vamos depois responder em Gênesis 3, o que aconteceu, como nós chegamos onde estamos hoje. Senhor, nós clamamos pelas nossas famílias. Desejamos muito entender o propósito do Senhor, o plano do Senhor, a planta do lar. Sabemos que sem Jesus não dá, se o Senhor não edificar a nossa casa, se o Senhor não nos transformar, se o Senhor não resgatar de dentro para fora, no lugar onde nós somos quem nós somos, estamos perdidos. Mas se o Senhor construir, nós temos grande esperança, mesmo falhos como nós somos, por nós e por nossos filhos e por nossos netos, pela igreja que é uma grande família. Ah, Senhor, restaure, resgate, faça um milagre pouco a pouco em nosso meio. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.